Gente, eu quero falar de um outro conflito, e não tem a ver com o MST, mas sim com as eleições venezuelanas, porque esse impasse continua, só que o assessor para assuntos especiais internacionais ali do Planalto deu uma sugestão ao presidente da República. Quem vai contar para a gente é o André Anelli. Qual foi essa sugestão, Anelli, e o que pode acontecer? Pois é, Evandro, a sugestão foi dada ao presidente da República de maneira informal. Celso Amorim, assessor então para assuntos internacionais da presidência da República, disse que seria o caso de realizar uma espécie de segundo turno das eleições na Venezuela. A gente relembra que as eleições já ocorreram no último dia 28 de julho. De um lado, Nicolás Maduro diz que foi o vencedor, com pouco mais de 51% dos votos. Do outro lado, o adversário dele diz que foi campeão com cerca de 70% dos votos. Edmundo Gonzalez afirma então ter se sagrado campeão dessa disputa eleitoral. De lá para cá, o Brasil e alguns outros países vêm cobrando a manifestação e também o resultado, a publicação das atas eleitorais, que seriam uma espécie de boletim de urna, ponto a ponto das votações, mas até o momento, passados 15 dias dessas eleições, essas atas ainda não foram publicadas. Internamente, a posição do governo brasileiro ainda é de continuar cobrando a publicação dessas atas, mas o governo já reconhece nos bastidores que essa ação não vai surtir efeito. Portanto, então, uma segunda solução seria realmente a realização de uma espécie de segundo turno nas eleições na Venezuela. E esse segundo turno, a proposta do Brasil seria fazer com que organismos internacionais, observadores externos, pudessem participar para conferir também o resultado das eleições. Além disso, a proposta do Brasil deve ser de anistia para o atual governo, caso saia derrotado novamente nesse eventual segundo turno das eleições. Além disso, existe a possibilidade ainda, mas não depende apenas do Brasil, de interrupção das sanções, principalmente dos Estados Unidos para Venezuela. Mas isso ainda faz parte de um acordo não formal. O Brasil ainda não deve formalizar no curto prazo essa proposta, até porque não sabe nem se Edmundo Gonzalez e nem se Nicolás Maduro aceitariam, então, participar dessas eleições novamente, uma vez que os dois, tanto de um lado quanto do outro, acabam se manifestando em relação à vitória nas eleições do último dia 28 de julho. Enquanto isso, o Brasil vai mantendo, pelo menos publicamente, oficialmente, o movimento e também aquela cobrança em relação à publicação das atas do último dia 28 de julho. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Ô, Gustavo Segre, pega lá tua bola de cristal, hein? Mostra aí. As previsões que você está fazendo, nossa mãe na Argentina. Eles devem assistir o 3 em 1. Falam, o que a gente faz com isso? Vamos chamar eleições de novo. Há uma semana a gente falou sobre isso aqui. Era óbvio que vai ser. Por quê? Tem muita gente que gosta de legalizar o que é ilegal. Por que vai aceitar quem ganhou fazer uma nova eleição? Por que agora? E aí me chama a atenção uma coisa, em função do que mencionou nosso querido André Anelli. O governo do Brasil vai propor que observadores independentes estrangeiros verifiquem as novas eleições. Ora, por que não pediram isso quando se absteve o Brasil de pedir isso na Organização dos Estados Americanos? Era isso exatamente o que pediram. E sabem por quê, audiência? Por que o Brasil se absteve? Porque tinha um recado no item que falava observadores estrangeiros independentes que possam auditar as eleições que já foram feitas. Bom, se o Brasil não aceitou que auditores, observadores estrangeiros independentes auditassem as eleições que já eram feitas, qual é a garantia de que esses auditores possam participar de umas novas eleições? Não, daria tempo de novas fraudes. E aí o Brasil está pedindo, mas para que as eleições, de novo, sejam feitas, então Estados Unidos e Europa têm que tirar as sanções econômicas. Não, senhor. Isso seria estar avalizando, garantindo que teve fraude. E nós falamos sobre isso agora. A ida do Celso Amorim para a Venezuela tinha duas questões.
ou ele ia ser contrário à fraude ou ia ser uma garantia à fraude. Até agora está mostrando que era o segundo. Era uma garantia à fraude, por isso está pedindo eleições novas. Nós cantamos essa bola aqui há uma semana atrás. A gente tem até uma fala da ex-candidata, né, da principal líder da oposição, Maria Corina Machado, sobre essa situação. Vamos acompanhar agora com tradução. Temos dias perigosos, dolorosos e complicados pela frente, mas os venezuelanos estão determinados a chegar ao fim. E é por isso que precisamos dos outros países latino-americanos. No final, acho que Nicolás Maduro avaliou erroneamente suas ações. Devemos pressionar para que ele entenda que sua melhor opção é aceitar os termos de uma transição negociada. Todos nós sabemos que dentro do governo não há uma posição uniforme, não é uma hierarquia, mas uma posição heterárquica. Há grupos lá dentro que estão dispostos a pressionar e negociar para que a transição aconteça, e outros não. Outros estão em suas trincheiras, prontos para qualquer coisa. No final, acho que o governo tem a disposição de não fechar completamente a comunicação com o Brasil, México e Colômbia. Isso é um bom sinal. Veremos o que acontece esta semana, que acho que será definitiva. É crucial nesse sentido. Sabe que durante essa entrevista, né, que ela concedeu à imprensa internacional, a gente ficou de olho para ver se ela faria alguma menção à possibilidade de convocar um segundo turno, se ela seria favorável a isso. E em nenhum momento ela menciona. O que ela exige é pressão internacional para que o resultado já determinado seja reconhecido. E agora não agradeceu o Brasil, como você tinha dito. Ninguém agradece mais o Brasil. Nessa entrevista não. Lógico que não. Mas vamos olhar a sutileza. Ela não está pedindo, assim, pressão da comunidade internacional, das mensagens de rede social. Ela está exatamente aguardando as negociações conduzidas por quem? Brasil, que negociação Colômbia e México. Vamos organizar. Vamos organizar uma novas eleições. Ou seja, ela, a principal líder da oposição venezuelana, aposta em quê? Nas negociações envolvendo mas não para ser Brasil, novas eleições, Colômbia e México. Isso é um balão de ensaio que isso não é uma proposta oficial. O que se sabe até agora é que Brasil, Colômbia e México procuram negociações, como cita a principal líder da oposição estão passando pano, venezuelana. Estão passando pano. Então, é óbvio que ela tem muito mais informações do que nós e ela está dando aval e tem a sua esperança depositada nisso, porque sabe que isso é a última esperança. E só vou acrescentar mais uma coisa em relação a esse fato. A Espanha também está aderindo a esse bloco. A Espanha está agora conversando com as chancelarias de Brasil, México e Colômbia, exatamente também em busca de negociações, e hoje está inclusive marcada uma conversa entre o chanceler da Colômbia e Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, em busca, então, de apoio a esse grupo de países que buscam forçar a ditadura a um acordo. Eu quero trazer uma informação interessante também, né, que a nossa produção encaminhou, porque o presidente da República, o Lula, conversou hoje com o Justin Trudeau, né, do Canadá. E ali ele menciona que a comunidade internacional coleciona histórico de erros contra a Venezuela. Como exemplo, citou especificamente a imposição de sanções à economia venezuelana e o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente em 2019. Mas e aí? Então, como teve erros no passado, vamos continuar errando agora no presente para seguir errando no futuro? Se ele procurou o Justin Trudeau, então ele quer disso. Provavelmente quer mais adesão a esse grupo. Então tem os 3 latino-americanos, mais a Espanha chegando agora e buscando também o apoio do Blinken. Então é óbvio que agora sim vão tentar uma negociação envolvendo realmente atores que os Estados Unidos vai aceitar fazer uma nova eleição? Isso é ideia de alguma pessoa que não pensa. Não foi levado ao Blinken a possibilidade de fazer uma nova eleição, mas sim de forçar o Maduro a negociações. O que eu acho curioso é a mudança da narrativa daqueles que apoiam o presidente Lula, né? Inicialmente, o presidente está sendo estratégico, esperando as atas, né? A partir do momento que revelarem as atas, ele vai se pronunciar. Como as atas não apareceram até agora e provavelmente não vão aparecer, agora o discurso é diferente. É a negociação ad eterno.
né, sem prazo, né? Ele está negociando, mas quando? Até quando que vai negociar? E negociar exatamente o quê? Porque quando propõe uma nova eleição, eu lembro que o Segré trouxe isso aqui já faz 15 dias, eu disse que o governo lavaria as suas mãos. Porque falou, olha, a minha parte eu fiz, a gente está pedindo democracia, novas eleições. É claro que o Maduro, e é claro que os Estados Unidos também, não vão aceitar novas eleições. É claro que não, mas é a saída para o Brasil dizer, olha, eu lavei as minhas mãos, eu fiz a minha parte. Por isso que eu não acredito, Piperno, de que o Brasil esteja sendo duro nessa negociação. Está lavando as suas mãos. A proposta do Brasil, com todo respeito, é uma vergonha, porque se agora está pedindo a observadores internacionais que dê explicação, tomar o Congresso consiga que vai o ministro das Relações Internacionais, que vai o Celso Amorim, a pergunta é simples. Celso Amorim, ministro Mauro Vieira, me explica, por que agora vocês estão pedindo que veedores internacionais possam participar quando vocês, por esse motivo, não assinaram a ata da OEA? Essa é a pergunta. Por favor, tomara algum congressista esteja nos assistindo. Eu acho que a gente não... De fato, o governo brasileiro não pode voltar a passar a vergonha de 4, 5 anos atrás, quando apoiaram a aventura Guaidó. E deu no que deu. Maduro está aí até hoje. Fala, Zé Maria. Eu acho que seria uma ideia muito boa esse projeto Segré de fazer a nova eleição, mas isso só seria possível, na minha opinião, se houver uma pressão dos militares, né, lá da Venezuela. E aí seria uma eleição sem a participação do Maduro. Ô Zé, deixa eu só fazer um apontamento aqui, porque o Segré, ele acreditou que haveria uma indicação de um segundo turno, mas ele não apoia essa ideia. Não apoio isso. Eu falei aqui que, na minha opinião, essa seria a proposta do Brasil. Que está sendo a proposta do Brasil. Entendi. Eu não estou de acordo com isso, de jeito nenhum. Mas pode continuar, Zé. Entendi, mas é uma das ideias em debate, né? Mas para acontecer uma nova eleição, teria que ter alguma grande novidade, que seria o apoio, retirada do apoio dos militares ao presidente. Aí nem precisa de eleição. E então ele não seria candidato, ele não poderia ser candidato, poderia colocar uma imposição de um ou outro oposicionista não ser também, e aí seriam 2 candidatos, nem o Maduro e nem o de oposição. E isso também eu estou fazendo uma análise, né, sobre possibilidades, porque fazer uma nova eleição com a mesma chapa fica muito esquisito, né? E outra coisa, o posicionamento do Brasil é muito importante, porque é muito difícil de tirar informações da Venezuela. Como é que a gente fica sabendo aqui de informações sobre países? Através das embaixadas. Então, o corpo diplomático, ele é composto de alguns profissionais de investigação, sim, né? De agentes, ou às vezes adidos militares e tal, adidos culturais, e que captam informações in loco. E a Venezuela não está propiciando isso. Então, o mundo inteiro está perdido quanto a informações internas da Venezuela. E acredita no Brasil porque acha que o governo tem informações sobre a Venezuela. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro passou a seco informações. Não tinha, fechou a representação lá, que foi inclusive invadida. Dois imóveis, o da embaixada e da residência do embaixador, foram deteriorados e tal. Precisou passar por uma reforma agora. Não tinha ninguém, então não tinha informação. Os outros países também não têm. Então, o que o Brasil pensa e o que o presidente Lula fala sobre a Venezuela é muito importante exatamente porque alguns países, olha, ele está lá perto, são informações críveis, né? Só para arrematar, Piperno, o governo também informou que a proposta do presidente da República para o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, é se juntar a ele e também ao presidente Sánchez da Espanha para discutir uma alternativa ou um modo de uma pressão internacional ou uma articulação que esses países possam conduzir. Perfeito, é isso que eu disse. Quer dizer, então a Espanha se junta a esse bloco, o chanceler da Colômbia foi conversar com o Blinken e o Brasil conversa com o Canadá para aumentar essa frente. Aí sim, uma frente de países grandes e importantes para tentar buscar uma solução que foi tentada nos últimos 5 anos, já fizeram de tudo, não conseguem e o Maduro está lá até hoje. Arremate, Segré. Eu não consigo entender por que essa pressão internacional agora e não assinaram da OEA. Que maior pressão da OEA poderia ter?
o Brasil tem muito para explicar.